lá em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos pegar aqui os versículos 23 e 24. Vou falar um pouquinho, não é sobre a Santa Ceia, mas o Paulo vai dizer assim, primeiro eu leio e depois eu explico. 1 Coríntios 11, 23 fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí ele começa a falar, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, partiu e disse: comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém. Então aqui a gente não vai falar em si sobre a Santa Ceia, embora é importante nós participar da Santa Ceia, faz parte sim da salvação, né? Faz sim falta, se a pessoa não participa, ela perde sim a salvação, né? É o que está escrito aqui claramente em Coríntios, depois você pode ler, está claramente escrito isso, né? Mas o que ele vai estar dizendo, irmãos, não só aqui que eu vou pregar, mas o que ele vai estar dizendo para a igreja aqui, né? Que é o que nós vamos falar sobre isso. Só o comecinho do 23 fala assim, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. A gente sabe, irmãos, que Paulo ele foi um pouquinho diferente. Ele não foi o homem que pregou para o Evangelho. Jesus próprio aparecia e pregava para ele. Então tudo que ele escreveu depois, que a gente chama hoje de Novo Testamento, na verdade ele recebeu e escreveu. Amém? Mas, enfim, o que ele está falando assim? Olha, gente, eu não estou falando coisa da minha cabeça. Não é uma coisa que, como eu digo, né? Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Não. Não é uma coisa que eu achei que seria legal. Não é uma coisa que eu pensei. Não. Eu estou entregando para vocês, primeiramente, o quê? Aquilo que eu recebi. Amém? Então é muito importante, irmãos, a gente ver algumas pessoas não se entregando para Deus realmente, ou acha na cabeça delas que elas estão bem com Deus, porque muitas vezes a pessoa não abandona um pensamento antigo. Ela acha que é aquilo, ela pensa que é aquilo lá, né? E aí eu sempre digo, aí é aquilo que a Bíblia concorda com a minha opinião, aí eu concordo com a Bíblia. Mas naquilo, irmãos, que a Bíblia não concorda com a minha opinião, o que eu faço? Eu faço do meu jeito. Então a gente vemos que as pessoas que não são firmes com Deus, o que elas temos? Elas não aceitam, elas não recebem o que? A palavra de Deus. Tem gente que não é dizimista, há anos na igreja não é dizimista. Por quê, irmãos? Porque naquela parte a pessoa não concorda com a palavra de Deus. Então ela acha que ela está certa e não dá o dízimo. Só que, irmãos, isso lá na frente vai fazer falta. Por quê? Salvação. Como eu falava da própria Santa Ceia, tem pessoa que não toma Santa Ceia, que acha que se tomou tudo bem. Aí eu digo, não, se você vai ver que é o contexto do capítulo 11, se ali fala que quem toma Santa Ceia de uma maneira errada está fraco, doente, e muitos morrem antes da hora, então imagina só, se tomar a Santa Ceia errada já faz mal, imagina não tomar, né? Mas na cabeça da pessoa ela não concorda com isso. Então ela não participa e está tudo legal, não é verdade? Assim como tem pessoa que muitas vezes não se batiza nas águas. Não, botei uma aguinha lá na minha cabeça lá, aí eu sou de Deus, eu sou de Deus. Porque na cabeça da pessoa ela não concorda com a palavra de Deus. Então podemos que isso aqui é básico, né? Que para nós andar com Jesus nós temos que abandonar os nossos achismos. Eu acho, eu penso, eu imagino, porque ou então nós servimos a Deus ou não servimos. Porque servir a Deus com o coração dividido não é servir a Deus, não é verdade? Outros, quem sabe, até já vi falar da bebida, né? Não tem problema beber, ok, se eu beber socialmente não faz mal algum. Porque quando chega nas partes que a Bíblia proíbe a bebedeira, o que a pessoa diz? Eu não concordo. Então entendeu isso, moço? Que se nós não servir a Deus 100%, nós não estamos servindo a Deus. Entendeu que não existe uma maneira de servir a Deus
que não seja 100%? Ah, eu sirvo 99, já não serve. Ah, eu sirvo 95, 80. Se não é 100%, moço, não existe. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que pulam de galho em galho, né? Ou às vezes param de vir na igreja, muitas vezes, quando a verdade é pregada. Amém? Por quê? Porque a pessoa não quer se abrir para Deus. Porque ela acha, ela pensa, ela imagina, ela é daquele jeito, eu sou assim, não mude, não sei o que lá. Irmãos, infelizmente essas pessoas vão ter um grande susto no juízo final. Quando vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é muito sério. Não é só aqui que Paulo está falando, não é verdade? Mas ele está em outros trechos, outras cartas também, não Paulo também, outros também, né? Mas falando aqui de Paulo, ele fala, gente, olha, o que eu vou falar para vocês da Santa Ceia, olha, o que eu entreguei, o que eu ensinei para vocês, é aquilo que eu recebi. Então ele falando assim, ó, de novo, né? Não é uma coisa que eu acho, que eu penso, que é legal, que é bonito, ou que eu tive aqui uma grande ideia. Não. Eu estou entregando aquilo que eu recebi. Até depois ele fala, lá no capítulo 2, irmãos, ele já tinha falado no capítulo 2, gente, quando eu fui até vocês aí pregar o Evangelho, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Não. Eu nada depois ele fala, né? Eu me propus a não saber nada no meio de vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Amém? Então ele está falando, olha, eu não fui com sublimidade, eu não fui aí com os meus pensamentos, não, eu fui aí entregar para vocês a palavra de Deus. Amém? E aqui está falando também sobre a Santa Ceia. Quando ele vai tocar sobre a Santa Ceia, ele vai dizer, eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Então ele estava tendo esse cuidado, né, irmãos, de entregar para as pessoas, mas não é algo da cabeça dele, mas é algo que vem do coração de Deus. Nunca mais esqueça isso, irmãos. Ou eu sirvo a Deus 100%, ou eu não estou servindo a Deus. Não existe como 99, 80, ou é ou não é. Não existe. Um pouquinho não servir já é não servir. Ou é ou não é. Então, é importante nós receber a palavra de Deus. Amém? Por isso que eu insisto para você ler a Bíblia em casa, né? Aqui eu sou limitado ao horário, procuro pregar em meia hora, 40 minutos. Aqui eu sou limitado ao horário, né, irmãos? Eu tenho que entregar aquilo que eu recebi para você, né? Mas tem que ler a Bíblia em casa, tem que meditar, tem que procurar se aprofundar. Gente que está há anos na igreja, irmãos, nunca fez a agrade. Já passou pastor, já trocou pastor, já veio pastor, já foi pastor embora. E ele fala da grade, outro fala da grade. Uns falam mais, uns falam por obrigação. Outros, como eu, falam com pleno amor, porque eu vivo e respiro a grade. Mas a pessoa, tudo bem. Aí depois chega alguém de uma seita que não está entregando o que recebeu do Senhor e a pessoa dá ouvidos, né? Aí chega alguém de uma seita que não está entregando o que recebeu do Senhor, na verdade, e a pessoa se deixa ser enganada. Por quê, irmãos? Porque não está recebendo o que? A palavra de Deus. Então é muito importante, irmãos, nós receber. Claro, ele recebeu e ficou escrito. Amém? Hoje qualquer um de nós pode ler. Se você quiser ler esse versículo 23 1 bilhão de vezes no dia, você vai achar e vai falar a mesma coisa 1 bilhão de vezes no dia. Amém? Não vai mudar, né? Paulo morreu, Paulo já está no céu, mas a palavra de Deus que ele usou para escrever ficou ali. Vai, como disse Jesus mesmo, né? Vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele o que não vai o quê? Não vai passar. Então, às vezes o pastor tem que pregar na igreja e lembrar também o povo que a Bíblia é a palavra de Deus. Senão a pessoa começa, né? Não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu acho que não é assim. Isso aqui eu acho que é bom, então é para mim. Isso aqui dá luz dele, então não é para mim. Eu acho que não é dessa maneira, então não é. Então eu acho que assim é.
a pessoa começa a querer fazer Deus a imagem dela. E não tem como. Amém? Então é muito importante, irmãos, nós continuar o quê? Sempre sendo fiel aqui à palavra de Deus. É o que está ali, ponto. Se dá nos dedos, leve nos dedos, porque Deus deu. Né? Se está corrigindo, então seja corrigido, porque Deus corrigiu. Se está motivando, então recebe a motivação, porque é Deus que está o quê? Motivando. Se está ensinando, então recebe o ensino, porque é Deus que está o quê? Ensinando. Se está dando nas feridas, receba na ferida, porque é Deus que está o quê? Dando na ferida. Só que Ele dá na ferida para curar, amém? Não é verdade? Então quer dizer, ela é o que ela é, amém? E isso é importante, porque se nós não formos fiéis à palavra, e nós não ver a Bíblia como palavra de Deus, nós vamos entregar o que para os outros? Não é verdade? O Paulo dizia, gente, eu entreguei o que eu recebi. Amém? Então ele só está entregando o que ele recebeu. Então nós também, nós só podemos entregar aquilo que nós o quê? Recebemos. Amém? E não foi só ele que falava isso. Um pouquinho para trás aí, se não conseguir achar, anota, depois procura. Em João capítulo 3. Talvez você conheça a palavra, né? João 3. Aqui, irmãos, vão falar com João Batista, né? Ele não tinha morrido ainda, que Jesus estava começando a crescer. E olha só, João 3, 26, fala assim: e foram ter com João, esse aqui é o Batista, tá? 3, 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele-o batizando, e todos vão ter com ele. Você vê que não era Jesus que batizava, irmãos, eram os seus discípulos, a Bíblia fala, né? E aí, olha que coisa linda, irmãos, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Amém? Amém, igreja? Amém. Acorda, igreja para cima, viva! Amém? Amém. Isso. Então aqui está falando, irmãos, tanto que do céu vem a permissão, né? Como também do céu vem o que? A provisão. Ele fala assim, gente, o homem não pode receber nada se ele não ganhar no céu. Quer dizer, então, isso primeiramente o que? É uma permissão. Já falei aqui uns 50 bilhões de vezes que na criação do mundo Adão e Eva podiam qualquer coisa que Deus os permitiu. Amém? E no caso deles, a única coisa que não era permitido, porque Deus não permitiu, era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão a morte ia cair. Foi o que aconteceu. Né? Então, tirando essa proibição, eles podiam fazer o quê? Qualquer coisa, desde que tivessem recebido do Senhor Deus. Podia bater asa e sair voando? Não, Deus não fez o homem assim. Então Deus não permitiu o homem voar por si mesmo. Não é verdade? Mas o homem criou depois mecanismos, aparelhos, que hoje o homem voa, né? Deus não fez o homem capaz de atravessar oceanos nadando. Tem um que outro consegue um trecho, mas vai chegar uma hora que ninguém tem energia infinita, não é? Mas o homem criou aparelhos que fazem passar, não é assim? Então quer dizer, aquilo que o homem não pode em si, Deus deu a capacidade para ele conseguir, amém? Mas se Deus permitisse o homem bater asa e sair voando, coisa bem boa, né? Devia ser legal, todo mundo voando, não é verdade? Mas Deus não permitiu. Então quer dizer, o homem desde o começo só pode aquilo que Deus faz. Até como alguém já falou, né? Deus pegou e disse para a terra criar a vegetação. Se você tira a vegetação da terra, ela morre. Né? Se Deus falou para o mar, produza peixe, brotou da água o peixe. Se tira o peixe da água, o peixe morre. Né? Aí Deus fez o homem à sua imagem. Se tira o homem de Deus, o homem o quê? Morreu. Primeiramente espiritual, que é o pior, e depois o quê?
o físico. Né? Então, ainda bem que Jesus nos coloca de volta nessa natureza de Deus, amém? Né? Para nós possamos ter a vida eterna. Ele nos falou, né, que a vida eterna é essa, que conheçamos a Deus e a Jesus Cristo como Senhor. Então, quer dizer, o João Batista fala, gente, eu só posso fazer o que eu sou permitido. Então, essa palavra tanto está falando de permissão, né? Eu só posso fazer o que do céu foi dado, como também nos é de provisão, ou seja, eu só posso receber o que é dado do céu. Às vezes eu vou ouvir uma palavra e falo assim, Deus, eu vou receber o que é do céu. As abobrinhas eu não vou receber. Porque o Senhor falou que o homem só pode receber o que do céu é dado. Então as abobrinhas eu não recebo. O Senhor falou que eu só posso receber do céu. O que não é do céu eu descarto. E fico só com o que é do céu. Amém? Então, tanto é uma permissão como é uma provisão. Então é o seguinte, vocês acham que eu estou com ciúme dele? No caso de Jesus, né? Gente, você tem que entender uma coisa. O homem não pode receber nada se não for dado do céu. Olha que palavra bonita, né? Isso é muito lindo. Né? O homem, seja, tanto pela permissão como pela provisão. Tipo assim, o que Deus me deu é aqui. Eu não posso ser agente do que eu ganhei do céu. Não é verdade? E aí vai continuar falando, claro, aqui eu estou parando para pregar, tá? Mas ele continua falando, olha que coisa linda, né? No versículo 28, ó. Vós mesmos me sois testemunhas, de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante deles. O que ele recebeu do céu é isso, dele ser enviado, né? Adiante dele. E ele fala, agora ele compara-se agora com o padrinho, ó, do noivo. 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste, lhe ajuda, né? E ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, o quê? Pois já essa minha alegria está cumprida. Amém? Tipo assim, gente, ele fala assim, ó, eu sou o padrinho do noivo, ele é o noivo, e a igreja, né, o povo de Deus, e hoje a igreja, é a noiva, né? Então, até que se você já foi num casamento, né, pastor, já fui num casamento, você fica feliz, né, moço? Pastor, eu fico feliz pelos noivos, fica, na verdade, né? A não ser que você queria a noiva para ti, o noivo para ti, você vai ficar triste, né? Não, pastor, está amarrado nisso, vai saber, né? Não, você fica feliz. E os noivos, né? E às vezes, na verdade, ainda mais na nossa cultura, não, o noivo entra lá, né? Toma um banho, lava a cara, né? Para ficar mais bonito se você nascer de novo, né? Mas é o que deu, né? Lava a cara, arruma, pente o cabelo, arruma, deu, tá pronto, né? Agora o noivo já vai ficar horas e horas e horas e horas. Não é verdade? Aí o noivo entra, todo mundo, legal, não é verdade? Agora quando começa, geralmente se bota a marcha. Não é obrigação, mas geralmente coloca a marcha. Verdade? Aí já fica todo mundo quer ver como é que está a noiva, não é verdade? A atração principal é a entrada da noiva. Só que aqui o João Batista falou assim, não, a atração principal é o noivo e a noiva. Eu sou como aquele padrinho que cheguei ali antes, já fiz a minha entrada, e estou louco de faceiro vendo eles casarem. Entendeu? Ele falou, então, eu não quero além do que me foi dado do céu. Amém? Por isso nós temos que meditar. É o que nós falamos, né, Você fala aqui para você. A gente que prega a palavra, eu digo todos nós, né, que pregam a palavra, a gente não pode pegar a atenção para nós. Senão é querer tomar a noiva do noivo. Não, eu não vou na igreja mais, porque trocou o pastor. Vou falar de mim, tá? Pastor Moisés foi trocado, eu não vou mais na igreja. Irmãos, desgraçado do pastor Moisés. Como? Pastor Moisés roubou a noiva. Maldito, miserável. Ele apareceu mais do que Jesus. Ele roubou a noiva para ele. Tudo errado, amém? A pessoa vai dizer, olha, que pena que o pastor foi embora. Na verdade,
Mas graças a Deus, Jesus continua o mesmo. Sou grato por ele, mas o Senhor que ele pregava é o que eu me apaixonei. Eu tinha um amor por Jesus quando ele chegou. E a forma que eu vejo Jesus agora que ele foi embora, meu Deus, é muito mal. Claro, porque esse é o meu ministério. O meu ministério é fazer isso. Cada um tem o seu, o meu é esse. E aí, pastor, agora eu sinto mais vontade de ler a Bíblia, eu sinto mais vontade de estudar a Bíblia. Eu vejo, pastor, a simplicidade. Pastor, eu fico mais atento ao praticar mais do que ao falar. Claro, esse é o meu ministério. Deus me coloca na igreja para ensinar isso. É o que ele me chamou. E é por isso que você cresce depois que eu for embora, né? Mas você não vai deixar de ficar, de vir na igreja. Você vai continuar por causa de Jesus. Agora, quando o pastor aparece, sabe? Tá, assim, coitado, miserável. Pegou a noiva e levou embora para ele. Misericórdia, irmãos. Acontece muito isso. E a culpa não é só do povo, a culpa é do padrinho. Que não soube o quê? Apontar para Jesus. Nós temos que ser igual aquela estrela de Belém, né? Quando chegou na casa onde estava o menino, fez o quê? Sumiu. Porque a atração principal estava o quê? Estava ali. Então o João Batista está falando, né? Gente, eu sou só o padrinho. Que vejo a noiva e o noivo e fico faceiro. Essa alegria já está cumprida. E aí vem o famoso versículo que todo mundo conhece. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu... Mas está muito fraco. Não diminui a voz, diminui só o orgulho. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas pastor, quando é que eu faço ele crescer? E quando é que eu diminuo? Entregando o que você recebeu dele. Não importa o que tu acha, o que tu pensa, o que tu deixou de achar grande coisa. O que importa é o que você recebeu dele. Amém? Então você tem que entregar aquilo que ele recebeu. Um dos próprios funções do Espírito Santo, você dá João 16, Jesus fala, né? Que o Espírito Santo haveria de glorificar ele, porque haveria de receber o que é dele e entregar a ele. Amém? Então os dons do Espírito Santo não é para glorificar o homem, não é para glorificar quem é usado, é para glorificar quem deu, no caso é Deus. Amém? Então, por isso que no nosso coração não diminuir a gente e aumentar Jesus, o que? É pregar a palavra de Deus. Pastor, o que o senhor acha? Não interessa o que eu acho. O que interessa é o que Deus, ele fala. Pecado não é a minha opinião. Pecado é o que Deus chama de pecado. E a coisa que agrada a Deus não é a minha opinião. Por isso que eu falei, tem gente que às vezes está anos na igreja, irmãos, e não se entregou realmente para Jesus. Porque tem alguma coisa que a opinião dela não concorda com a Bíblia. Só que eu digo de novo, vai chegar no juízo final e vai tomar um susto. Porque ou servimos a Deus 100%, ou não estamos servindo a Deus. Então nós temos que diminuir, amém? Porque eu sou assim mesmo, meio brigão. Tem que deixar de ser. Agora você tem que fazer o que? Ele aparecer. Não mandou dar soco na cara dos outros, cadeirada, mesada, pesada. Não mandou fazer isso. Então eu vou mudar, amém? Para que ele apareça, amém? Né? E assim por diante, né? Enfim, é necessário que ele diminua. E deu certo, pastor? Deu. Vamos lá para ainda João, tá? 10:41. Quando começa muito, né, irmãos? Porque eu oro muito, porque eu prego muito. Até o testemunho da pessoa contra, né? Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vixe. Ai. Não, porque eu fui lá, então eu fiz dessa maneira. Porque eu fui lá e fiz desse jeito. Porque eu isso, porque eu aquilo outro. Sim, só falta dizer, né? Palmas para mim, glórias ao meu nome, Senhor. Misericórdia, pastor. Então tem que vigiar, Deus. Não tem espaço para orgulho no coração do homem e da mulher. Deus. Simplesmente não existe. João 10:41 fala assim, ó. Só o 10:41, tá? Mas fala assim, ó.
E muitos iam ter com ele, aqui é no caso com Jesus, tá? João 10:41. E muitos iam ter com ele, Jesus, né? E diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E aí ele fala, né? E muitos ali creram nele. Ou seja, João Batista não fez nenhum milagre, nenhum sinal. Mas tudo que ele falou sobre o caso de Jesus, né? Tudo que ele falou sobre Jesus era o quê? Era verdade. Amém? Então quer dizer, realmente ele entregou o que ele recebeu do céu. Realmente, né? Ele ficou naquilo que Deus mandou ele fazer. Realmente ele fez o que realmente, né, Deus mandou, que era diminuir para que Jesus crescesse. Que bonito, não? Então você vai dizer, isso é um padrão de todos os homens de Deus, né? Todos os homens de Deus, pessoas humildes, pessoas preocupadas em fazer aparecer Jesus, amém? Ao falar desse negócio, né? Porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu, tal, até a postura, sabe? Já pega assim o microfone, né? Cara, tem pessoa que como eu sou alto, né? Então eu não vou ser humilde se eu andar descadeirado igual o Quasímodo, né? O corpo não atendendo, né? Isso não me faz humilde. Eu sou alto, então eu vou andar alto, obviamente, né? A maioria das médias pessoas são mais baixas que eu, né? Então vão ter que olhar para cima. Então, isso é óbvio, né? Que eu vou andar assim. Eu não sou andar descadeirado, né? Para mostrar que eu sou humilde, né? Tem que olhar para ele, parece a mulher encurvada, né? Não é isso que eu digo, eu digo a postura, sabe? Até a forma de pegar o microfone. Para que isso, Jesus? Amém? Para que isso? Sabe? Aí a forma de falar, errado. É a pessoa ela quer usar Jesus para parecer. Ela tem que entender, na verdade, assim, né? Que ela tem que usar Jesus, né, moço? Tem que usar ela para que ele venha aparecer. E se ela for reconhecida, e vai ser, não é por causa dela, é por causa de Jesus. Amém? E essa era a preocupação dele. Aí, para nós terminar essa primeira parte, Tiago capítulo 1. Falei que você não era Bíblia hoje. Pastor, eu não consigo achar ligeiro. Anota e procura em casa. Tiago capítulo 1. Versículos conhecidos por enquanto, depois eu prego um pouquinho mais outra hora. Tiago 1. Então é isso, não quer dizer que você, né, andar com a cara no chão, não é isso, não é isso humildade. Mas humildade você é, você não consegue transparecer, né? Ou é ou não é, não tem como fingir, né? O irmãozinho é uma bênção, só é difícil lidar com ele, então não é uma bênção. Não, a irmãzinha é uma bênção, cuidar como fala para não tocar na filha. Então não é uma bênção. Não, o fulano é uma bênção, só tem que andar pisando em ovos com ele. Então não é uma bênção. Não, o fulano é homem de Deus, só que ele, às vezes é meio estúpido. Muito. Então não é homem de Deus. Como assim? Um pouquinho para Deus, um pouquinho para o diabo? Não tem esse negócio, também. Claro, Deus está trabalhando na pessoa, né? A pessoa está chegando ali, Deus está trabalhando, está há poucos dias com Jesus, está há pouco tempo no Evangelho, ainda talvez não perdeu aquele ar muitas vezes, né? Mas eu digo assim, com o passar do tempo, por exemplo, não sem exaltar, né? Mas você pode ver a forma que Deus usa o nosso missionário, amém? Você não vê com um ternão luxuosão da última moda. Às vezes o cara está pregando, não, o cara, respeito, né? Com respeito, né? Às vezes o nosso vozinho está pregando ali, às vezes nem a roupa dele não combina, é o sapato uma cor, o cinto do outro, pregando lá, gente, manga curta, né? Deus usa ele. Amém? Aí vem uns de fora dizendo, porque tem que andar todo grafinado. Cara, nunca foi isso que eu aprendi com missionários faz. E não importa quem altere isso, eu não vou mudar. Mas também não vou andar com uns rapados, uma chave de boa, né? Eu digo assim, a simplicidade dele. Não levanta nem o braço para orar. Fica lá. Até, né? Pode ver. Amém? Pode olhar, você vê o show da fé, o jeito simples de falar. Não que não tenha capacidade, tem, né? Mas
E aí a humildade, tranquilidade, amém? Aquela paz. Não é? Aí vem os que acham que tem que pular do altar para o outro, dar cambalhota, rodopiar. Que esse é o poder e esse é o ungido de Deus. Fala assim, cara, então o missionário só tem que se consagrar mais. Eu não vejo ele sendo perrão, gritão. Eu não vejo ele pulando, rodopiando o altar. E Deus usa ele, amém? Há muitos anos, e que continuam muitos e muitos anos, né? Então eu tenho com quem eu aprender. O que passar disso é modinha e narizinho empinado, né? E às vezes as pessoas querem fazer algo que não é a marca, nem do nosso ministério, não é. Às vezes você vê uns obreirinhos ali, uns ministrinhos, assim, coitado. Aí vem o missionário lá, todo simples, amém? Direitinho lá, né? Ele estava, né, arrumadinho no show da fé. Simples, amém? Sem frescura, amém? Você olha assim, meu Deus do céu, nome de Deus. Mas a glória não é para ele, a glória é o quê? É para o que Deus faz na vida dele. E aí a gente tem a chance de conhecer um pouco mais em particular, nas reuniões, né? A gente participa. Irmãos, aquilo que tu vê no altar é fora. Humildade, Deus. Eu digo porque eu conheço, então eu posso afirmar. Então, quando eu vejo alguns ensinamentos estranhos, eu não recebo, porque isso não é dado no céu. Fico só com a palavra de Deus. Seja quem for. Né? Seja quem for. Aí, vamos lá, Jeremias, para nós encerrar. Antigo Testamento. Opa, eu não li Tiago. Oh, Jesus. Vamos lá. Eu me mencionei falando aqui do missionário suave, né? Homem de Deus. Isso. Deixa eu ver. Isso, é Tiago, sim. Volta lá para Tiago. Olha aí. É Tiago, capítulo 1, irmãos. Achei que eu tinha esse livro. É Tiago 1, 17. Fala assim, ó. Só o 17, tá? Vamos ler o 16. Primeiro, Tiago 1, 16. Fala assim, ó. Não erreis, meus amados irmãos. Então isso aqui não é para o mundo lá fora. Isso é para crente. Crente é amado irmão. Amém? O mundo não é ainda, né? Mas Deus quer fazê-lo ser. Mas não só ainda. Não errei, amados. Isso aqui é para a igreja, para o povo de Deus. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Esse aqui é Deus, tá? Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tem muita coisa que sabe que eu posso pregar o trono aqui, mas ele fala, né? Todo dom perfeito, ou seja, né? É aquilo que Deus faz eu ser, né? E toda boa dádiva, ou seja, é aquilo que Deus faz eu ter. Vê a diferença? Uma coisa eu sou, outra coisa eu tenho. Então tudo aquilo que Ele me faz ser, como aquilo que Ele me faz ter, desce do alto, não fica com Ele, amém? Né? Porque eu falei, Deus pode chamar o mais boca aberta da alvorada. Se Ele fica assim é porque Ele quer, né? Não tem como ser um obreiro tapado depois de muitos anos com Jesus, ou um crente que seja. A cabeça fica afiada, irmão. Visão, a pessoa começa a enxergar as coisas. Ensinou 2 vezes no máximo, já pega, a pessoa deslancha em qualquer área da vida dela que Deus chamou para ela estar. Por quê? Porque desce do alto, amém? Não fica com Deus, eles não têm necessidade de ter bênçãos no céu, amém? Não tem falta nada lá. Então, desce, a capacidade, ela vem, amém? Sabedoria, é só pedir, mas então peça, mas não é só pedir, tem que trazer. Então, o dom perfeito que Deus me dá, né, que Deus me faz ser, e a boa dádiva que Deus me faz ter, tudo desce aqui do alto, amém? Então é só buscar, né? Para uns ele vai ter uns, para outros vai ter outro, mas ele não fica segurando, amém? Então Deus não fica segurando as minhas bênçãos lá no céu. Ele não precisa delas lá em cima. Não é verdade? Ele não precisa, Deus não tem que ser mais paciente. Eu preciso, então Ele vai me dar essa paciência. Deus não tem que ser mais corajoso. Eu preciso, então Ele me faz ser. Qual a necessidade de eu ser toda a capacidade de eu ir no céu lá em cima? Eu não moro lá, eu moro aqui na terra. Aqui que eu preciso. Um dia eu vou para lá.
Mas também quando for para lá, também não precisa de nada mais lá. No céu eu vou ter que ser mais corajoso. Não precisa, lá já vai estar tudo transformado. No céu eu vou ter que ser mais inteligente. Não precisa. A gente, sabedoria não vai precisar disso no céu. Então para que ele segura lá? Não tem lógica. Amém? Então ele dá. Então a nossa parte é receber o que? Pela palavra de Deus. Por isso que eu prego com irmão, porque tem que ser assim, tem que ser assado, faça isso, faça assado, faça assim, e não sei o quê. Tá, parece que é só uma lista de não, mas tudo errado. Tem que ser uma lista de receber. Né? E aí a pessoa diz, até mesmo o batismo do Espírito Santo, a gente está anos na igreja e não recebeu o Espírito Santo aí. Falta o quê, pastor? Falta a fé. De simplesmente falar, Senhor, muito obrigado, o Senhor já derramou sobre a minha vida, lá em Pentecostes, Espírito Santo. Eu recebo e vai buscando, e Jesus batiza. Não é aquela coisa difícil, complicada, tem que ficar muito se matando de jejuar, subir no monte 3 da manhã, e muito pedir, nada disso. É só crer. E Deus abençoe em nome de Jesus. A salvação, que é o maior dom de todos, é pela fé. Amém? Você teve que jejuar muito para Deus perdoar você. Você teve que ir muito no monte, 4 da manhã, eu pedir para você salvar. Foi assim, ó. Quem é salvo aqui sabe. Pastor, teve um momento que eu tive um encontro com ele. Ali eu mudei. Tá, e você fez, que esforço que você fez? Não, pastor, eu entendi e eu recebi. Ali eu comecei. Ali eu posso falar, eu nasci de novo. Amém? Então, se a salvação, que é a maior das bênçãos, não é pelo esforço, por que as outras serão? Me explica por que seria. Tá, quando eu digo pelo esforço, não que eu não tenho que orar, buscar, não vem? Quando eu digo, sabe, muito merecer, muito pedir. Não tem isso na Bíblia. Sabe? Não tem, então. Deus tem para mim, amém? Pai, obrigado. Tudo que está com o Senhor e eu preciso, o Senhor quer me dar. Muda mesmo. Então você vai orando com Deus, amém? Vai que Deus vai abençoando, né? Deus, as bênçãos estão na nuvem, né? Agora a velocidade da internet é por tua conta. É aquela devagar e sabe? Aí é contigo, meu irmão. O problema é teu. Agora se tiver uma fibra ótica mais rápida, glória a Deus. Então, a gente nem sabe o que eu estou falando aqui, né? Mas a maioria sabe quem é discada. Vamos lá para Jeremias, agora sim, Jeremias 9. Deus que dá uma internet discada e cai, né? E tem que voltar a conexão de novo. Meu Pai amado, lerdeza. Mas eu digo uma coisa, a culpa é da pessoa, não é de Deus. A culpa não é de Deus. Por isso que eu falo, né? A lerdeza é culpa da pessoa. E aí, pastor? Pois é, a culpa é da pessoa. A pessoa lerda, a culpa é dela, não é de Deus. Deus não deu espírito tartaruga. Jeremias 9. Aqui nós vamos terminar, já para fazer oração. Jeremias 9, versículo 23. Jeremias 9, 23. Anota aí, depois você procura em casa. Né? Que nem falar, o pastor prega muito rápido. Não é você que é o pastor que prega rápido, você que devagar que é devagar para mim. Né? Então, se tem dificuldades, anota e procura em casa depois. Amém? Fala assim. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor. Bom, então se Deus falou, está falado. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, né? Que muitas vezes, irmãos, ela recebeu de Deus, só que ela acha que aquilo é tudo. Na verdade não é, né? Mas olha que coisa linda, irmãos. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Olha aí, tá vendo? Que faço beneficência, juízo e justiça na terra. O que me adianta as bênçãos ficar no céu? No céu eu não vou precisar.
Na terra eu preciso. E onde é que ele faz beneficência, juízo e justiça? Na terra. Amém? Olha que palavra linda, né? Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Se ele falou, está falado. Ninguém vai dizer o contrário. Até pode falar, mas está errado. Né? Então, está vendo? Ó? Então, se gloriem nele, né? Em conhecer ele e saber que ele é o Senhor. Amém? Então, meu, obrigado, Jesus. Te agradeço pela salvação. Eu sempre digo, não, se Jesus tivesse voltado 1 milésimo de segundo antes de você se converter, e eu, você estava no inferno, e eu também. Ah, não, Deus sabia que dali 1 milésimo de segundo eu ia azar é teu que não te converteu antes. Ah, não, Deus sabia que daqui 1 mês eu ia me converter. Tchau, meu amigo, a porta está fechada, não tem mais choro. Não, Deus sabe que ano que vem eu iria me converter. Tchau, meu amigo. Se tu não conheceu Jesus como o Senhor, tu vai conhecer Ele como juiz. Tchau, não tem mais solução. Então, por isso que a gente fala, né? Pelo menos eu todo dia agradeço. Obrigado, Jesus, porque eu te conheci, né? Graças a ti. Porque se o Senhor tivesse voltado antes, eu estava no inferno. Ah, não, Deus sabia que em 2003 tu ia te converter. Aí voltou em 2000 e te deu uma concessão. Vai sonhando. Não seria assim. Então, é importante, irmãos, nós agradecer e ficar nessa palavra. Amém? Por isso que eu tenho essa preocupação. Às vezes tem pessoas que estão há anos na igreja e que não são convertidas ainda. Mas como é que o senhor julga isso, pastor? Pelos frutos. Você não vê uma entrega, você não vê uma obediência, você não vê que realmente a pessoa está andando com Deus. Isso é preocupante, irmãos, porque se a pessoa falecer ou Jesus voltar, ela não vai para o céu. Então é muito importante nós pregar a palavra, né? Claro, a palavra de Deus, não, e também nós permanecemos em nome de Jesus, amém? Então vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.